Nossa aula sobre derivadas parciais sucessivas, faremos um exemplo 2 para f de xy igual a seno de 2x mais y. Fazendo uma recordação da regrinha, nós temos que, se a função é seno de u, a derivada é cosseno de u vezes u', certo? E se a função é cosseno de u, a derivada será menos seno de u vezes u'. Então, aqui duas regrinhas que nós iremos utilizar para calcular essa derivada. Maravilha? Então, começando. Derivada da f em relação a x, parcial, da f em relação a x. Derivada de seno, cosseno. Então, nessa primeira etapa, copio o u, lembrando que o argumento da função seno é o que nós chamamos de u. Então, no primeiro momento, nós derivamos a trigonométrica e copiamos o argumento. Então, copiamos o 2x mais y. Na sequência, multiplicamos pela derivada de u. Em relação a x, fica 2 vezes 1 mais 0, porque a derivada de constante sozinha é 0. Então, pessoal, um detalhe importante que eu costumo dizer aos meus alunos que essa multiplicação aqui, essa distributiva não existe. São duas coisas que não se misturam. Portanto, para eu não correr o risco de querer fazer essa distributiva que eu não posso, eu jogo esse termo todo para frente. Então, 2 vezes 1 mais 0 é 2. Então, nós temos como resposta 2 cosseno de 2x mais y. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Agora, derivando a segunda ordem. Então, vamos derivar de novo em relação a x. É a derivada da derivada. Então, eu volto aqui para a derivada que eu já fiz. Constante, copia. Derivada, primeiro, eu derivo a trigonométrica, como vocês viram. Cosseno vira menos seno. Mantenho o u. Então, derivada de cosseno, menos seno. Mantenho o u, 2x mais y. E agora, multiplico pela derivada do u. Derivada de 2x mais y em relação a x. Mesma coisa aqui, né? 2. Que é 2 vezes 1, 2, mais 0, que é o próprio 2. Faço aqui o mesmo procedimento, trago esse carinha aqui para frente, fazendo essa multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. Esse menos, como é tudo multiplicação, ele vem para frente, porque ele é um negativo da função toda. Então, fica o menos 4 seno de 2x mais y. Então, essa é a nossa resposta. Continuando. Então, nós temos agora que calcular a parcial segunda ordem em relação a y da derivada de x. Então, eu volto na derivada de x e calculo uma derivada em relação a y dela. Então, agora aqui, ó, constante, copia. Derivada de cosseno, menos seno, de 2x mais y. Então, nesse primeiro cálculo, eu não mexo no argumento. E agora, sim, eu derivo o u. Então, derivada de 2x é 0, porque nós estamos derivando em relação a y. Então, derivada de constante é 0, mais derivada de y é 1. Então, portanto, nós ficamos com apenas 1 aqui, né? Esse termo todo aqui é 1. 1 vezes 2 é 2. O negativo é da função toda, então, menos 2 seno de 2x mais y. Agora, vamos para as derivadas parciais em relação a y. Derivada em relação a y da função f. Derivada de seno, cosseno. Mantém o u, multiplico pela derivada dele. Derivada de 2x é 0. Derivada de y é 1. Então, nós temos como resposta cosseno de 2x mais y. Certo? Agora, vamos fazer a derivada segunda ordem da f em relação a y na segunda ordem. Então, nós vamos pegar a derivada aqui em relação a y e derivar novamente em relação a y. Então, derivada de cosseno é menos seno. Mantenho o u sem mexer.
multiplico pela derivada do u. Derivada de 2x é 0, mais derivada de y, que é 1. Portanto, menos seno de 2x mais y é a resposta. E para concluir, nós vamos calcular a derivada segunda ordem da f em relação a x, a derivada de y. Então, eu pego agora a derivada em relação a y e derivo em relação a x, ok? A derivada de cosseno é menos seno. Mantenho o u. Agora, eu multiplico pela derivada do u. Derivada de 2x, veja, nós estamos derivando em relação a x. Então, derivada de 2x, 2 vezes 1. 2 copia, derivo x, é 1. Mais derivada de y, que é constante sozinha, é 0. Portanto, aqui, essa resposta toda é 2. Multiplico. Então, nós temos como resposta menos 2 seno de 2x mais y. Agora, vamos verificar se nossas respostas estão de acordo. Então, basta você verificar se a parcial segunda ordem em relação a x, a derivada de y, é igual à segunda ordem, a derivada de y da derivada de x. Então, verificamos que as duas são iguais, portanto, nosso exercício está correto.